E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Studio Excel. Nessa aula de hoje vamos aprender a criar mini gráficos no Excel, que seriam gráficos dentro das células do Excel, que serão idênticos a esses aqui. E nós vamos então fazer um passo a passo inicial, pegando uma tabela igual essa daqui e transformando ela em mini gráficos. Aproveite também para se inscrever em nossos canais, deixar o like nesse vídeo e acompanhar nossas redes sociais também. Bom, então em primeiro momento é bom a gente entender quando que podemos utilizar os mini gráficos. Os mini gráficos nada mais é do que um resumo de determinados valores em células dentro de uma célula. Nesse caso nosso aqui a gente tem um descritivo financeiro de janeiro a dezembro e a gente consegue representar esses meses através de mini gráficos, que seria então na nossa célula aqui vai ter um gráfico indicando a variação do valor financeiro mensal. Vamos aqui botar um cabeçalho com total para a gente saber o que é essa coluna nossa e vamos então inserir o primeiro gráfico. Ele está junto com os gráficos normais, aqui na página inicial inserir, porém ele está aqui em mini gráficos. Vocês vão ver que tem os gráficos tradicionais e um pouquinho mais ao lado temos mini gráficos. Dentro desses mini gráficos a gente tem três tipos, que são de linha, coluna, ganhos barra perdas. O que seriam? Linhas é o tradicional linhas que a gente já utiliza, coluna também e ganhos e perdas. Eles são três modelos um pouquinho diferentes, mas para inserir eles é da mesma maneira para todos. Vamos então inserir aqui, nós vamos utilizar três exemplos diferentes para usar todos os exemplos. E vamos começar então pelo gráfico de linha, para a coluna, a linha nossa 2. Então eu venho aqui, selecionado a minha célula N2, vou aqui em mini gráficos e vou selecionar aqui linha. Vejam que vai abrir uma tela para mim. Eu tenho duas opções aqui. Selecione um intervalo de dados para os mini gráficos. Nossa base de onde estão as informações. Que no nosso caso vai ser da B2 até a M2, que seria essa seleção aqui. Feito isso, ele vai me pedir aonde eu quero inserir esse meu mini gráfico. Nesse caso nosso, como eu já estou com a minha célula selecionada, ele já trouxe aqui a célula N2. Vamos dar um OK, eu quero manter ela aqui, mas eu poderia muito bem alterar a minha célula. Vou dar um OK. E aqui então ele inseriu o meu mini gráfico nessa célula. Percebo que ficou um pouco pequeno. Eu posso então aumentar as minhas linhas. Vamos aqui então aumentar elas. Botar, tá com 17, vamos botar 30 aqui. Percebo que agora o gráfico ficou mais bem visível. Aqui então vai habilitar uma aba de mini gráficos e aqui então eu consigo formatar eles. Eu consigo diretamente trocar os modelos dele por aqui. No caso esse nosso gráfico a gente inseriu. E também alterar as cores. Aqui tem alguns modelos padrão de gráfico. Vamos botar um verdinho aqui para ver como é que vai ficar. Então aqui então o nosso primeiro mini gráfico foi inserido. Para fazer o segundo mini gráfico, vou então selecionar a minha linha N3. Vou vir em inserir, mini gráfico e coluna. Então aqui, percebam que ele habilitou a mesma tabelinha de antes, selecionar o intervalo de dados. Vamos selecionar o nosso intervalo agora na linha de baixo. E onde vamos colocar, então, como eu já tinha a célula selecionada, já está aqui N13, que vamos dar um OK. Percebo agora que ficou um gráfico de colunas. Aqui em cima temos os modelos para alterar, vamos botar um laranja. E percebo que no exemplo eles têm umas colunas negativas. No nosso exemplo não apareceu, porque eu não tenho nenhum número negativo aqui no meio. Mas vamos colocar aqui, vamos botar um sinal de menos aqui. E vamos colocar um outro aqui. Percebo agora que o meu gráfico já entendeu que é negativo também. Então ele tem essa vantagem, ele diferencia o negativo do positivo e representa dessa forma. Por último, então, o nosso mini gráfico de ganhos e perdas, ele é bem semelhante com a de colunas. Vocês vão ver, na hora que eu inserir, ele vai ter a representação quase idêntica à de cima,
seleção de onde eu quero colocar, na linha N4, ok. Perceba então, ó, ele ficou praticamente igual ao de cima. A diferença é que esse é um de ganhos e perdas, ele diferencia a cor, ó. O positivo ele tem uma cor e o negativo outra. E no de colunas não, de colunas ele tem uma cor só. Aqui eu tenho algumas opções de botões, pontos negativos, que seria justamente para pintar o negativo, a parte de diferenciar a cor. Tem o ponto alto e o ponto baixo, caso eu queira destacar o meu ponto mais alto do meu mini gráfico, ou seja, o valor mais alto dessa base, eu seleciono aqui o primeiro ponto ou o último ponto também, se eu quiser destacar. Para isso, então, serve essas opções aqui para selecionar. Nesse nosso caso, a gente vai deixar o negativo com cores diferentes, vamos deixar o pontos negativos selecionado. E nesse aqui não, esse aqui vamos deixar por inteiro. Então é isso. Nessa aula de hoje, então, aprendemos a inserir mini gráficos e um até breve